Curados para curar, no meu canal no YouTube, Pastor Ederaldo Lima. A partir de agora, compartilhe esse vídeo, manda para o máximo de pessoas que você puder, dá um joinha e agora, em nome de Jesus, amém? Lembrando que eu estou gravando na nossa igreja, Família nas Mãos de Cristo, em Piracicaba. Nós temos 2 endereços, em São Paulo, tá bom? Nós temos a igreja lá em São Paulo, próximo do Shopping Interlagos, e temos também em Piracicaba, no bairro Sol Nascente. Quer maiores informações? Aí embaixo, ó, tem um número do WhatsApp. Entre em contato neste número e fala, eu quero o endereço da igreja de Piracicaba, eu moro na região de São Paulo, enfim, quem sabe nós vamos nos encontrar em uma das duas, amém? Então não esquece disso. Eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer a Mi Place, é isso mesmo, Mi Place em Piracicaba. Se você quer comprar o seu celular, se você quer e você está com o nome negativado, pois é, a Mi Place ela aprova até para negativados, é verdade, 90% de chance de ser aprovado. Está aqui o número da Mi Place em Piracicaba, você vai entrar em contato, fala que você assistiu no programa Curados para Curar e você pode parcelar o seu celular mesmo sem cartão de crédito, é isso mesmo, você faz no boleto. Vai lá, entre em contato agora com a Mi Place. Eu quero agradecer e mandar um beijão para Jaqueline, abençoada, muito obrigado. Quero também agradecer a Original Art. A Original Art é a que cuida das nossas artes, a que faz a arte da capa aí que você viu, da propaganda, que fez o logotipo do nosso ministério. Pois é, você tem um projeto? Pois tire da sua gaveta e entre em contato agora com a Original Art. Eles vão te ajudar em tudo que você precisa e muito mais. Fala que você assistiu aqui no Curados para Curar também, tá bom? Original Art. Um beijo, Tati, um beijo a todos da Original Art. E é claro, não posso deixar de agradecer também a Rafaela Melo. É isso mesmo, Rafaela, um beijo para você, sua linda. Você está precisando de seguro? Seguro de casa, seguro de carro, seguro de vida? Pois é, tá aí o telefone, entra agora em contato com a Rafaela. Olha, uma equipe de primeira para te atender e te dar todo o suporte e tirar todas as dúvidas que você tem. Afinal de contas, precisamos assegurar o nosso carro, a nossa casa, seguro de vida, é isso mesmo. Entra agora em contato, procura a Rafaela, fala que você assistiu aqui no programa Curados para Curar e a Rafaela vai te ensinar e te explicar tudo que precisa, em nome de Jesus, amém? E também eu não posso deixar de agradecer a Brinks Talento, é isso mesmo, Brinks Talento cuida do meu visual, é isso mesmo, na cidade de Piracicaba. Você que mora em Piracicaba, vai lá, procura o Henrique e fala que você assistiu no programa Curados para Curar, o Pastor Ederaldo Lima. Olha aí, cuida do meu visual, preciso passar lá, né? Para dar mais uma ajustadinha. Vai lá, Brinks Talento, corta cabelo de criança, masculino, faz uns desenhos, umas pinturas, pigmentação, coisas incríveis para você, homem, que quer ficar cada vez mais elegante, mais bonito. É verdade, amém? Entre em contato agora, tá aqui o número, telefone do Brinks Talento. E agradecendo também a Polipets, é isso. A Polipets está em um novo endereço, um ambiente novo preparado para atender o seu pet, com muito amor e carinho. Trabalhamos com agendamento de horários, com pacotes que incluem banho e tosa padrão, tosa higiênica, dentre outros serviços. Polipets está localizado na rua Cassiano Gabus Mendes, 194, no bairro Alvorada, com atendimento de segunda a sábado, das 8h30 às 18 horas. Corre e agende já o horário do seu pet.
Polipets, e pode falar que você assistiu aqui no Curados para Curar, ok? E num calor desse, o que precisa num calor? Quando você está no quarto, na sala da sua casa, no seu estabelecimento, o que precisa? Ar-condicionado. Pois é, a BCP é a melhor equipe de Piracicaba e região para instalar o seu ar. Você comprou o ar-condicionado? Comprou. E agora, quem vai instalar? A BCP, é claro. Você está vendo aí algumas fotos do trabalho dos meninos e tem um número do WhatsApp deles. Entre em contato agora e fala: eu assisti no programa Curados para Curar, que vocês são os melhores da cidade, eu quero que instale meu ar-condicionado, porque eu não estou aguentando de calor. Entre agora em contato com a BCP. Um grande abraço, Jefferson, Fábio, Deus abençoe, obrigado por essa grande parceria. BCP, melhor do ar-condicionado, instalação e higienização. Entre agora em contato com eles, amém? Muito bem, vamos agora beber uma aguinha? Corre, toma uma aguinha, respira, porque o que você vai ouvir agora, eu tenho certeza, vai falar muito com você. Vem comigo! Uou! Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Como prometido, nós estamos aqui hoje, neste dia tão especial que Deus preparou para nós, para o segundo programa do episódio do Henrique Melo. Você assistiu? Você assistiu o primeiro programa do Henrique Melo? Foram muitas lágrimas, nós recebemos muitas mensagens. Olha, assista! É o vídeo da semana passada, o programa de semana passada. Vai lá e assista para você entender tudo o que vai acontecer aqui neste programa de agora. Então, como prometido, seja muito bem-vindo. Você está no programa Curados para Curar. Deus te convida para ser um adorador fiel, para se alistar a este exército de Cristo. Muito bem, voltando aqui agora com o programa, eu estou com o meu convidado, Henrique Melo. Henrique, obrigado. Obrigado por você estar aqui de novo, viu? Glória a Deus, amém. Glória a Deus, que Amém. bom. Foi um sucesso o programa passado, hein? Na verdade é Deus agindo, né? Que coisa linda, hein? É Deus Glória agindo. a Deus, Henrique, glória Amém. a Deus. Agora, continuando, agora eu vou te perguntar, Henrique, dando a continuação de tudo que aconteceu. Me fala da sua parte paterna. Como é que ficou? Como é que você foi criado com seu pai, não foi? Conta para nós um pouquinho, Henrique, porque muitas pessoas estão nos assistindo e mandaram mensagens para a produção. Nossa, como minha história parece, minha história é parecida. Eu também, eu fui adotado, ou eu não conheci meu pai, ou eu tenho meu pai, mas é a mesma coisa que não ter. Será que essa parte paterna faz diferença na vida de alguém? A falta do pai, a presença. Como é que foi para você? Conta para nós. Sim, pastor, conforme dito no último programa do pastor, né? Eu tinha citado lá do Tião, né? Esse Tião, ele teve a presença dele aí. Mas o que houve, pastor? Quando eu tinha meus 13 anos, minha mãe, ela tinha acabado de conhecer meu padrasto, né? O Agnaldo, que é um homem que foi bênção na vida da minha mãe. Eu até costumo falar que esse homem que veio para edificar minha família também, né? E ali naquele momento minha mãe falou assim: bom, você está crescendo, vou chamar o seu pai e falar para ele nos ajudar financeiramente. Então minha mãe chamou ali o Tião, meu pai, né, na época, e comentou com ele dessa ajuda de custo. Eu me lembro até hoje que o valor era R$200 que ela foi solicitado. E a partir daquele momento ele falou assim: olha, para mim pagar esse valor, antes eu vou precisar de um exame de DNA. E ali minha mãe me chamou, né, no quarto ali, naqueles 2 cômodos, e falou para mim essa notícia. Mas eu ali até mesmo assim, vou usar a palavra inocente ainda, sabe, pastor? Falei: não, mãe, não tem problema nenhum, sabe? E a partir dali foi marcada uma data, né? E aí nós fomos, né, eu e minha mãe, pegamos o ônibus, fomos até São Paulo, na época lá em São Paulo. Chegamos lá, a gente fizemos esse exame de DNA, né? Esse exame de DNA, ele é retirado sangue, para quem não sabe, né? Para ver se é compatível. E depois retornamos, tudo certinho. Até que um dia, né, passou algum tempinho ali, em torno de um mês, aproximadamente, e minha mãe chamou de novo para conversa. E quando ela me chamou para conversa, ela virou e falou assim para mim: você lembra que nós fizemos o exame? Eu falei: lembro. Ela falou assim: então, o exame ele deu negativo. Ali houve muita tristeza. Porque até então você pensava que ele era o seu pai, né? Até então ele sempre foi meu pai, mesmo ausente, ele era o meu pai, né? E a partir dali, pastor, minha vida
tomou um novo rumo, sabe? Ali houve tristeza, mas como a gente tinha sempre vindo superando as coisas, né? Você se sentiu decepcionado? Ou foi uma tristeza por saber que Foi não uma era? tristeza que eu senti no meu coração. Sim. Foi uma tristeza que eu senti no meu coração, porque por mais que seja uma pessoa ausente, no fundo a gente sabe que se uma hora ou outra precisar de alguém, tem alguém, né? Que está ali por nós, né? E naquele momento eu me senti mais fraco. Eu senti, por tudo que eu já tinha passado, falei, meu Deus, mais uma, né? Mais uma notícia aí que veio para mim. Então, a partir dali, houve aquele sentimento. Porém, pastor, eu comecei a criar uma história, que talvez vai ter parentes meus que vão estar ouvindo, talvez não vão nem saber disso, que como o exame deu negativo, para mim não deixar minha mãe triste, porque assim, apesar de tudo, minha mãe me amou muito. Eu e minha mãe tivemos um laço afetivo enorme, eu sou muito grato por tudo que ela me fez, né? Minha mãe foi uma pessoa espetacular na minha vida, glória a Deus, por Deus ter me dado ela como minha mãe. Mas eu comecei a criar uma história, pastor, que para os meus parentes, para os meus amigos, eu falava o quê? Minha mãe foi pedir uma pensão para o meu pai, até então era verdade, e ele pediu para fazer exame de DNA. Mas como eu sentia uma vergonha e ao mesmo tempo eu não queria magoar minha mãe, e também não estava preparado para ouvir perguntas, que essa que é a verdade, eu criei a história do fato do que, quando meu pai, eu contava isso para as pessoas, né? Quando meu pai pediu o exame de DNA, isso eu inventei para as pessoas por muito tempo, eu falei que não queria mais que ele fosse meu pai, eu falava isso para as pessoas, eu falava assim, então, já que você sempre foi ausente, então pode sair da minha vida, porque eu não vou fazer exame de DNA. Você falou isso porque você já sabia do resultado, você já sabia que ele não era seu pai. Foi vergonha? Ou foi Foi vergonha. Você criou essa história para que ninguém para você não ninguém ficar, coitadinho. Por quê? Foi vergonha? Sim, foi vários sentimentos misturados, sabe, pastor? Primeiro de tristeza, porque eu não queria tocar nesse assunto, é algo que eu sei que ia me machucar. Outro fato também é de não trazer tristeza para minha mãe, porque eu sei que o julgamento, ele ia vir, né? E a outra situação foi, eu não estava preparado para isso, assim, né? Por mais que eu tenha passado outras situações até ali, que eu tinha 13 anos, que nós estamos contando, foi um baque, né? Porque eu fiquei sabendo dessa notícia com o exame negativo. Não vim sendo preparado no fato assim, pode ser que sim, pode ser que não, entendeu? Foi um não, né? Foi assim, não é mais. Então assim, eu tinha ele como pai. Ele não era presente, mas eu tinha ele como um pai. Então eu não estava preparado para esse tipo de conversa. Eu não estava querendo me magoar mais e muito menos magoar minha mãe, né? Então, a partir dali minha vida começou a tomar um rumo que passou alguns tempos ali, né? Um dia minha mãe pegou eu e falou, vamos dar uma volta, né? E saímos para dar uma volta, pastor. E de repente, para um moço com uma Kombi na época, me lembro como se fosse hoje. Minha mãe falou, entra aí. A Kombi, ela tem um espaço para 3 ocupantes na frente. Então tinha um motorista, eu fiquei no meio, minha mãe sentou ali no lado da porta, então ficamos nós 3 na frente. E na hora que saiu ali o veículo, ali a Kombi, minha mãe virou e falou assim, ó, esse daí é o seu possível pai. Também foi uma outra situação muito estranha, eu fiquei sem reação, não estava preparado, uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. Estava vendo ali no primeiro momento. E ali a pessoa se apresentou, né, claro. Minha mãe contou mais ou menos a história, né, porque uma história que assim, teria que ser conversada mais a profundo, né, então ali houve um resumo muito rápido. Foi na Kombi mesmo. E aí essa pessoa também confirmou dessa possibilidade, né, só que essa pessoa virou e falou assim para mim, só que é o seguinte, Henrique, eu não posso te assumir como filho, porque eu já tenho uma outra família. Então ali também foi uma outra situação que ao mesmo tempo que eu descobri quem poderia ser meu pai verdadeiro, já houve uma rejeição. Já houve uma situação que, peraí, esse aí é meu pai,
mas ele não vai ser meu pai, já consegui entender. Mas também não havia amor da minha parte com ele, não havia, porque era o primeiro impacto, né, que eu ouvi. Então ele falou que tem ali uma outra família, aí ele falou assim, e eu também não posso te ajudar financeiramente, porque como que eu vou falar para minha família que eu tenho um filho agora com 13 anos, né? Verdade. Esse homem, ele já tinha também mais 3 filhos, um mais velho. Na verdade, são 3 mais velhos que eu e um menor do que eu, né, de idade. Daí ele veio e falou assim, a única forma que eu posso te ajudar, como eu sou dono de uma padaria, eu posso abrir a porta de um emprego para você lá. Você vai trabalhar na minha padaria. Ele não chegou a fazer DNA? Nele não chegou a fazer DNA por causa da situação, né? Ele era uma pessoa que já tinha uma família. Já tinha uma família. Então ia romper a estrutura dele, né? Mas no fundo, você sentia que ele poderia ser, tem a chance de ser sim o seu pai verdadeiro? O que aconteceu ali foi o seguinte, pela minha situação, eu fui primeiramente assim, meio que obrigado a trabalhar, porque as condições financeiras minhas já não eram adequadas, não tinha, né? Nessa época, conforme nós falamos no episódio passado, minha mãe trabalhava na casa da minha tia. Então eu com 13 anos, eu já estava naquela época necessitando um pouco mais das coisas, né? Então eu aceitei esse trabalho eu comecei ganhando ali R$100 por mês, né? Eu trabalhava nele na época na parte da manhã, eu saía da parte da manhã, pegava uma bicicleta, vinha até a casa do meu padrasto, olha só, aqui no Alvorada, me instalava ali, tomava um banho, dali eu ia direto para a escola e da escola eu voltava em casa. Muitas das vezes, o pãozinho que eu ganhava ali, que era 6 pães, muitas das vezes virou nosso jantar, né? O pastor tem uma ideia. Você trabalhava lá na padaria e você tinha o direito de pegar 6 pães? Tinha direito de pegar 6 pães, só que eu não comia nem na parte da manhã e nem durante, né? Eu guardava ele, então eu pegava ele, meio-dia em torno que eu saía, colocava na bicicletinha, na sacolinha, vinha até a casa do meu padrasto, tomava banho, ia para a escola, e da escola eu pegava esses 6 pães e voltava em casa. Mas você morava com sua mãe, certo? Morava com a minha mãe ainda nessa época. Entendi. Aí, ok, conheceu a pessoa na perua, padaria, trabalhando. E agora é aquela pergunta que não quer calar, né? Teve um envolvimento com drogas. Como que a droga entrou no caminho, na sua vida, Henrique? Como foi? Sim, pastor. O primeiro contato, alguém ofereceu, como é que foi? Sim, pastor. O que começou a acontecer ali, que minha mente começou a entrar num turbilhão de coisas. Segura aí, só para você entender, só para as pessoas entenderem. Gente, por que essa pergunta é importante? Presta atenção. Porque em algum momento a droga entra. Em algum momento as coisas começam a acontecer negativas na nossa vida. E às vezes a gente não percebe, mas tudo tem uma raiz. Qual será a raiz? Hoje, o que você está vivendo, que tem te entristecido, tem te machucado, ou que tem destruído alguma coisa em você, um dia teve um início disso. Então, será que é amizades? Será que são circunstâncias? Será que são emoções desequilibradas? Presta atenção no caso do Henrique. Fala, Henrique, como foi essa? Então, ali minha mente começou a entrar nesse turbilhão, que, né, o pastor falou, que foi o seguinte, eu trabalhava ali nessa padaria. Então, o que acontecia? Eu olhava ali meus supostos irmãos. Sim. Os meus irmãos, eles eram donos da padaria e eu era funcionário, né? Então, eu olhava aquela situação, muitas das vezes eu não compreendia o que estava acontecendo, né? Eles tinham tudo do bom e do melhor, né? Esse meu pai, ele era dono de uma padaria, então a gente já consegue entender também. E eu numa situação ali, qual eu estou trabalhando para ganhar R$100 por mês, o quais o pãozinho muitas das vezes é minha janta. Aí você vê um irmão seu mandando em você, você vê o seu pai se tratando como um funcionário, tendo que te repreender, um menino de 13 anos, sem nenhuma experiência. Eles tinham aparência física, parecia com você, os meninos, ou não? Na verdade, o que começou a acontecer, eu comecei a comparar, né? Eu comecei a olhar, tentar descobrir mesmo, como eu não fiz o exame, eu comecei a entender como eu agia e tentava achar neles. Então, de certa maneira, eu via algo, eu comecei a procurar, né? Eu queria saber essa raiz minha, porque eu comecei a falar, por que eu sou assim? O que está acontecendo, né?
Então ali minha mente começou a ficar muito ruim psicologicamente, uma situação que eu comecei a guardar mais ainda para mim, porque enquanto as pessoas falavam para mim que, nossa, que legal, um menino de 13 anos indo para a luta, e eu sabia o entorno, por que isso tinha acontecido, né? Essa porta, ela se abriu, não simplesmente por uma oportunidade, mas sim para camuflar algo, né? E como que a droga entrou? Como é que Então, começou as drogas? O que aconteceu? Conforme essa turbulação começou, eu costumo falar que ainda com 13 anos, eu posso dizer para o pastor que eu comecei a ter uma pré-depressão. Sim. Sem eu perceber. Hoje eu entendo o que foi. Porque eu comecei a trazer uma mágoa tão grande, e ter que guardar tudo aquilo dentro de mim, que aí eu comecei a olhar o que poderia me trazer paz. Foi onde eu comecei a conhecer a maconha em primeiro lugar, porque todo mundo sempre fala, né, que vai trazer alegria, isso daí é a conversa do inimigo, né, a gente sabe, vai trazer alegria, você vai ficar mais calmo. Então ali, quando eu comecei a ver algumas situações na própria escola, pastor, com amigos meus ali, que também tinham dificuldades paralelas, e de alguma maneira eu comecei a me espelhar neles, porque parecia que naquele momento eles estavam bem. Então foi aí que eu comecei a abrir a brecha. Eu estava entre 13 e 14 anos, eu comecei a me envolver com as drogas, de uma forma que eu achava que eu tinha o poder de falar não quando eu quisesse. Eu comecei naquela situação, quando eu quiser eu falo não. E aí eu comecei a substituir, né, a coragem de enfrentar os meus problemas, eu coloquei na droga, né? Eu comecei a aliviar ali uma forma de rebeldia corporal, sentimental. E ali foi onde que eu abri essa brecha, pastor. E quem ofereceu para você? Então, não precisa falar nomes, claro, mas alguém ofereceu, você que foi buscar, como é que foi? Foi com amigos da escola, né? Esses amigos já estava começando ali a se envolver, e ali era tudo em relação a exatamente igual eu falei pro pastor, né? Eles falavam que fumavam ali, e ali eles sentiam certa alegria, e então aí eu abri essa brecha aí eu fui experimentar, onde eu estava, depois eu fui perceber que era um caminho que era quase sem volta. Aí começou as drogas. Aí começou as drogas na minha vida. Aí eu fui trabalhando e usando droga. Eu trabalhando, usando droga, eu cheguei a usar tanto para o pastor poder entender. O meu vício, ele começou de uma forma tão grande, pastor, porque conforme eu comecei a trabalhar, eu comecei a ganhar mais dinheiro, eu fui crescendo, então os cargos ali, como era meu pai, ele começou a me dar oportunidades de cargos maiores dentro da empresa. Então eu comecei a ganhar mais dinheiro, então conforme eu ganhava mais, eu usava mais droga. Chegou ao ponto de eu estar usando droga dentro da própria padaria. Então o meu vício, ele começou a ser tão grande que todos os trabalhos, até mesmo depois daquele lugar que eu trabalhei, eu consumia droga dentro dos lugares que eu entrei. Um vício muito grande, ao ponto assim de, se eu soubesse que ia acabar, eu já estava num estresse enorme. Antes mesmo de acabar, eu já estava correndo atrás de comprar. Eu chegava a comprar de quilo, pastor. Para o pastor ter uma ideia, eu ia em outra cidade, aqui no caso em Americana, eu comprava de quilo porque eu sentia necessidade. De quanto por mês? Mais ou menos. Se eu eu nunca parei para somar, né? Por alto. Mas se eu for somar mesmo assim, dava mais de R$500 por mês tranquilamente, pastor. Meu Deus. Tranquilamente. É mesmo. Tranquilamente. Depois disso ainda eu comecei a vir a fumar cigarro, né? Aí comecei a querer sair mais com os amigos para beber. Então esse início foi um início que começou a me corroer por dentro daí, né? Porque daí conforme eu ganhava mais, eu achava que eu era mais homem. Conforme eu ajudava a minha mãe, eu achava que, ninguém manda mais em mim. Sua mãe sabia disso? Minha mãe veio saber, pastor, quando eu tinha já em torno de 18 anos, já fazia 5 anos que eu estava escondido dela. Mas mãe é mãe, né? Ela já percebia atitudes minhas diferentes. Minha mãe sempre falava para mim, olha com quem tu andas, aquele velho ditado, né? Que eu falo quem tu és, mas ali eu sempre tentei disfarçar, porque como eu cumpria com a obrigação de trabalhar, de ajudar ela, eu
eu disfarçava, né? Então, assim, ela sempre naquele elo, mas ela já estava atenta aos sinais, né? Ela já estava ali até um dia que ela achou nas minhas coisas. E esse vício durou quanto tempo e finalizou? Como é que foi? Então, pastor, esse vício, ele me corroeu por muito tempo. Esse vício, ele continuou na minha vida durante 20 anos. 20 anos? 20 anos. E hoje você está livre? Hoje eu estou livre na glória de Deus. Por que eu estou perguntando isso? 20 anos nas drogas. Meu irmão, minha irmã, você que está aí agora me assistindo, se o Henrique conseguiu, você também consegue. Se o Henrique venceu, você também vai vencer. Preste atenção nas coisas que eu vou perguntar e no que o Henrique vai responder, porque você vai entender o caminho que ele trilhou. Talvez vai ser o mesmo que você, ou talvez você vai conseguir algo, mas você vai conseguir. Henrique, agora, o que aconteceu? Qual foi o ponto? Até então você não tinha religião, você não ia à igreja nem nada nesses períodos desses 20 anos. Eu ia na igreja, pastor, porque eu sempre senti que Deus tinha um chamado para a minha vida. Certo. Eu sempre entendi, como eu sempre trouxe tudo isso que nós estamos falando aqui no Curados para Curar, que Deus tinha um propósito na minha vida, porque Deus sempre cuidou de mim, desde a minha criação, né? Então, eu procurava as igrejas, eu, de alguma forma, só que eu não tinha um vínculo, né? É porque muitas das vezes a gente vai numa igreja e a gente está precisando da palavra, a gente está precisando que as pessoas venham perguntar o que está acontecendo. E o que acontecia? Eu ia, mas eu não saía alimentado. Então, o que começou a acontecer, pastor? Conforme eu comecei a usar as drogas, eu comecei a ter visões. Então, eu comecei a ver o inimigo, pastor. Você está brincando? Comecei a ver o inimigo. Nisso. Esse inimigo, ele me corroeu por muitos e muitos anos. Ele, sabe, eu posso falar sinceramente, ele acabou com muitas noites minhas. Meu Deus. Ele estava acabando com a minha vida, essa que é a palavra certa, as drogas como inimigo. Chegava ao ponto, pastor, de eu não conseguir dormir. Não consegui dormir. Não conseguia dormir. Vocês estão ouvindo isso? Visões espirituais. O mundo espiritual existe. Eu sempre falo isso na nossa igreja. Um abraço para os nossos irmãos da Família nas Mãos de Cristo, a abreviação é FMC. Nós temos a nossa igreja em São Paulo e em Piracicaba. Eu sempre falo isso nas pregações e por onde eu vou nas igrejas que eu vou pregar. O mundo espiritual existe. Presta atenção nesse detalhe. Se arruma aí, preste atenção. Porque visão espiritual depois das drogas. E tem pessoas que não usam drogas, mas está num nível espiritual tão ruim que vê também. E me conta, como foi isso? Como que eram essas visões? Essas visões, pastor, eu comecei primeiramente sempre a sentir uma presença negativa, como no primeiro impacto ali, como se eu tivesse sido vigiado nos primeiros passos. Como se alguém estivesse te observando. Ou alguém me observando. Certo. Até que começou a piorar. E eu não tinha esse entendimento, né? Da oração, de procurar a Deus. Então o que começou a acontecer, pastor? Chegava ao ponto de eu não conseguir dormir com a porta aberta do meu quarto. Porque não conseguia dormir? Não, porque se eu deixasse uma brecha na porta para entrar uma claridade ou uma porta aberta para um ar, coisa, eu percebia que aquele inimigo, ele ficava me vigiando naquela fresta. É como se estivesse te observando. Me observando. Meu Deus do céu. E aí começou a chegar ao ponto de afetar minha família. Eu já era casado com a minha esposa atual, graças a Deus, a Carol, que Deus abençoe. E ele começou ali a me afetar, até que ele começou a aparecer para mim, pastor. E como eram essas aparições? Aparições dele que ele fazia em algumas situações assim, para o pessoal entender, porque nesse momento eu tinha medo de encarar ele, né? Você não olhava? Eu tinha medo, então quando ele aparecia, que eu sentia aquela presença na madrugada, eu fechava os olhos e muitas das vezes ele deitava do meu lado numa cama. Deitava no seu lado? Ele me paralisava porque naquele momento... Como que era o formato desse Então, demônio? Nesse momento eu não tinha coragem de encará-lo, né? E o olho tinha cor? Então, aí que aconteceu? Eu comecei a tentar repreender isso, né? Então, o que aconteceu, pastor? Eu fui conversando ali com Deus mesmo, ainda tem que sentar
congregando, né, na igreja, no Espírito Santo, na oração, na intimidade com o Pai, eu sentia que eu tinha que falar com Deus, que Ele era o único que podia me ajudar, porque muitas das vezes, como eu não tinha essa noção, né, de clamar ao Senhor, de expulsar, eu começava a orar em pensamento, Pai Nosso, né, que minha mãe sempre ensinou a gente o Pai Nosso, né, então eu não conseguia verbalizar, ele me travava, eu queria chamar minha esposa, meus braços, tudo não se movia, eu não conseguia. Então, no outro dia, eu acordava para ir trabalhar, eu acordava 4 horas da manhã, normalmente para ir trabalhar. Eu tinha medo do escuro, eu tinha medo, um tremendo medo, porque eu via ele me observando. E aí quando eu comecei a criar um pouco mais assim de intimidade com Deus, porque daí eu comecei, Deus me ajude, mas eu estava na droga, eu não conseguia entender. Até o momento que ele começou a aparecer para mim em forma de corpo humano. Meu Deus. E rosto de lobo, pastor. Rosto de lobo? Ele tinha rosto de lobo. Então, muitas das vezes eu estava deitado na minha cama. Eu costumo falar que o Espírito Santo acorda a gente, mesmo sem a gente ter a noção, né? Era o Espírito Santo. Então eu acordava assim, ele estava de pé me observando na minha cama. Meu Deus do céu. E aquilo lá assim um trauma enorme veio criando na minha vida. Eu via ele no meu trabalho, eu via ele em todos os lugares. Te acompanhava por onde ele você me ia? Acompanhava, e para as pessoas não achar que é só parte noturna, eu via ele de dia, eu via ele de noite, ele me amedrontava, pastor. E aí o que eu comecei a entender? Que nesse período, no meu psicológico, eu já não aguentava mais usar as drogas, mas era um vício. Então, quando eu pensava assim, meu Deus, mesmo o meu corpo pedindo, o meu subconsciente falava assim, eu tenho que parar. Então, quando eu verbalizava assim, nossa, eu preciso parar, aí ele aparecia mais ainda para mim, pastor. E quando eu usava, ele não vinha me atormentar, porque daí eu estava fazendo a vontade dele. Demorou muito tempo para mim entender isso. Vocês estão ouvindo isso, gente? Quando ele usava, o demônio não aparecia. Você que está aí agora nos assistindo e tem algum tipo de vício, você está correndo risco. E só o sangue de Jesus pode te libertar totalmente disso e você verdadeiramente ser livre. E aí? Me conta. E aí eu comecei a passar isso para minha esposa depois de muitos anos, porque eu não aguentava mais. Eu estava achando que eu estava ficando louco, na minha cabeça eu estava ficando louco, porque eu falava, meu Deus, como que eu posso ver isso, né? E ali eu comecei a amedrontar até minha esposa. Minha esposa começou a ficar com certo medo de mim, da noite, porque eu acordava, ela falava assim, eu tô sentindo ele. Ele tá ali, ele tá olhando para mim. Eu passava isso para ela. E aquilo veio corroendo. Chegou ao ponto, pastor, de quando minha filha nasceu, eu sei que o culpado fui eu. Olha como que é, né? Minha filha, ela não dormia. E eu sentia que era por causa da presença dele. E eu não queria falar isso, sabe? Eu via ali que a minha filha não dormia, mas eu sentia a presença dele e eu sabia que minha filha não dormia por causa dele. Então, veio trazendo mais um trauma para mim, veio com consequências maiores ainda, que eu comecei a falar, meu Deus, o que eu estou fazendo? E aí minha esposa, muito sábia, glória a Deus, veio um pastor de lá de São Paulo também, pastor Ederaldo Lima, para ser usado em Piracicaba. E minha esposa ali começou na garagem desse pastor abençoado, glória a Deus pela sua vida, da pastora, da Duda, do ministério. Minha esposa começou ali na garagem ainda, né, lá no início, frequentar ali o estudo bíblico, ouvir a palavra, e ela sempre falando para mim, vamos lá, amor, vamos lá. Inclusive o primeiro dia que eu fui lá, né, fui uma vez na garagem, ali eu estava ainda envolvido com drogas, mas eu sempre tentei disfarçar com a fisionomia, né, o menino branquinho, nananã. Então eu costumo falar que aquilo que você não fala, o pessoal não sabe, né, mas eu estava por dentro destruído. Ali era só misericórdia de Deus. Deus sabia como que estava sendo minha vida. E a partir dali houve um fato que eu tentei, minha esposa ali, eu sabendo o que estava acontecendo com a minha filha, eu falei assim para minha esposa, eu vou parar, mas por livre
espontânea vontade, mas a minha carne não queria. Mas assim, eu sabia que eu estava trazendo um trauma para minha família, né? E ali eu lembro, pastor, que quando eu ficava sem fumar, sem usar droga, eu sentia bichos subindo em mim. Bichos subindo? Bichos subindo em mim. Eu tomava banho, pastor. Se eu saía do banho, eu sentia bichos subindo em mim. Sabe, esse mundo espiritual. E minha esposa sempre sabe ali, continuava ali, até que ela conversou com o pastor, e o pastor, eu costumo falar que foi o primeiro curados para curar, né, residencial, nas residências, para o pessoal aí saber também, que foi lá 3 anos atrás, que o pastor começou a ir na minha casa. Ali eu não tive coragem de falar para o pastor que eu estava envolvido com as drogas, né? Mas ali começou o agir do Espírito Santo, né? Porque o pastor ia, orava em casa, orava até para essa sensação que eu tinha dos bichos, eu me lembro como se fosse hoje. E então ali começou um agir de Deus, a palavra começou a entrar no meu coração, né? Então minha esposa, eu acredito que ela começou a ter o entendimento das orações mais firme, né? Então a partir dali, Deus começou a mostrar alguns propósitos nas minhas vidas, né? Mas ainda assim era de muita luta, porque eu vinha na igreja, pastor, olha como que é. Primeiramente, eu não... Você começou a vir na igreja? Eu não vinha de quinta e domingo, que é os dias que nós cultuamos na igreja, na FMC. Eu vinha esporadicamente, né? Sim. Mas nesse esporadicamente, como eu conheço também as histórias da maioria aí dos nossos irmãos também da FMC, eu vinha para falar assim, é mentira que eles mudaram. Porque como eu não conseguia mudar, eu sabia da dificuldade, eu falava, eu vou ir lá para ver, porque eu acho que é mentira. Começou assim, né? Mas era o Espírito Santo já falando, vai lá provar então. Aí eu vinha, de vez em quando quinta, de vez em quando domingo, e eu via que eles estavam transformados. Então aquilo lá também enchia meus olhos. Eu falava, meu Deus, eles mudaram, porque eu conheço a história deles. Então ali começou algo a crescer, né? Uma sementinha ali começou a entrar, eu ouvia a palavra. Mas eu saía do culto, eu saía para usar droga. Eu saía e usava droga. O meu subconsciente não queria, porque eu aprendi a palavra, eu estava entendendo. Mas o carnal, o mal, ele ainda prevalecia em mim. Então Deus começou a mostrar para mim, e aí eu comecei, sabe, pastor, a começar a aprender a orar, a começar a entender o que era ali, né, o agir de Deus. E eu fiquei praticamente 1 ano, eu vou dizer assim, nesse morno, que Deus também não se agrada. Ia para a igreja de vez em quando e usando droga, ia para a igreja de vez em quando e usando droga, usando, né? Droga. E qual foi o ponto, Henrique? E eu me lembro, né, que eu fui, você estava na sua casa, procurando curados para curar lá e tal. Qual foi o ponto, o que aconteceu que você, daquele momento em diante, você não viu mais os bichos? Não via mais o demônio? O que teve um acontecimento específico? Teve um acontecimento específico, mas foi assim, pastor, para o pessoal entender. O principal foi que nesse período minha mãe estava mal, minha mãe já estava doente, tá? E nesse meio período minha mãe veio ao óbito, minha mãe veio a falecer. E ali, pastor, eu vi que eu precisava muito de Deus. No falecimento de sua mãe, você ainda usava? Eu usava droga ainda. Na verdade, o falecimento da minha mãe, pastor, foi um baque muito grande para mim. Porque eu saí da minha casa e era para mim ter ido na casa da minha mãe, sabe? Mas no meio do caminho eu me desviei e fui usar droga. E eu me lembro quando fosse hoje, era uma sexta-feira, eu poderia ter ido na casa dela, sabe? Mas eu não fui. E aí no outro dia, eu estava no trabalho e veio a notícia, sabe? Eu não pude me despedir dela, porque eu fui fraco, porque a droga me dominava, né? E aí quando isso aconteceu, eu falei assim, meu Deus,
Minha mãe que tanto fez por mim, que tanto me amou, não vou ter mais. E ali eu senti um vazio muito grande dentro do meu coração. Eu costumo até falar que Deus é o tamanho do vazio do nosso coração. O pessoal que está nos ouvindo aí, esse vazio que o pessoal sente é o tamanho exato qual Deus vai preencher, pastor. Então, a partir dali, eu falei, eu preciso buscar mais a Deus, mas ainda carnal, sabe, com a droga. Então, eu comecei a frequentar mais ainda. Então você não ficou revoltado e se afundou mais nas drogas. Não, pelo contrário. Depois do falecimento da sua mãe, te fortaleceu a buscar mais a Deus. Sim, pastor, porque houve uma tristeza muito grande, né, na minha família. E eu me vi sozinho, né? Já nunca tive pai, né? Sim. Então ali sem minha mãe. Minha filha tem acabado de fazer 1 aninho. Que eu também sei que era um sonho da minha mãe, né? Depois de tudo que eu passei, ver até minha neta, né? Minha irmã já tinha a Sofia, mas era mais um sonho dela, né? E ali, o que acontece, pastor? Eu falei, eu tenho que procurar Deus. É Deus que vai me ajudar, né? Então eu comecei a ir mais na igreja, pastor, mesmo errando. Mas Deus entendeu o meu coração. Porque Deus, Ele conhece o nosso coração, né? E ali eu comecei, pastor, comecei. Aí eu costumo falar que se você não vai pelo amor, você vai pela dor. Infelizmente, no meu caso, eu tive que ir pela dor. Eu falo ao pessoal, vai pelo amor, é mais fácil. Mas foi o jeito que Deus agiu na minha vida, né? Então eu comecei a procurar mais e mais, pastor. E aí o que aconteceu? Minha irmã também estava muito triste pela perda da minha mãe. Só que mesmo eu usando droga, a palavra começou a entrar no meu ouvido, no meu coração. Aí ao ponto de eu falar assim para minha esposa, e as visões continuava tudo, mas eu sentia que cada dia mais eu estava saindo mais fortalecido, porque eu comecei mais de quinta, mais de domingo. Eu falei, eu preciso. E ali eu comecei a fazer oração em casa, mesmo na droga, com a minha esposa sábia. E aí eu comecei a fortalecer minha irmã, né? Falei, nossa, você acredita, Rafa? Eu também tô mal, mas quando eu vou, eu saio forte. Vamos comigo. Cada vez que você vinha à igreja, você saía forte. Mais forte. Vocês estão ouvindo isso, gente? Vocês estão ouvindo isso? Não falte em cultos. Busque ao Senhor. Ele vai te fortalecer a nossa carne, o desejo da carne, corrigir os nossos erros. Não é coisa de igreja evangélica, não é coisa de pastor, não. Congregue, se esforce. Vai valer a pena. E aí isso te ajudou. Isso me ajudou, me fortaleceu. Aí eu convenci minha irmã, que também estava muito triste, porque minha mãe sempre cuidou da minha irmã, da minha sobrinha. O meu padrasto também estava muito abalado. E minha irmã também começou a frequentar. Sim. Só que eu usava droga, pastor. Sim. Certo? Você ainda continuava usando. Continuava usando. Aí o que aconteceu? Minha irmã também conseguiu entender a palavra que o pastor vinha trazendo, né? O agir de Deus, do Espírito Santo na igreja, ou do pregador que ali estava no dia, na noite. Quando deu 6 meses do falecimento da minha mãe, eu estava lá em Tatuí, na festa dos familiares da minha esposa. E naquele dia, por incrível que pareça, porque assim, ó, eu já estava me sentindo incomodado de usar droga e ir na igreja, porque eu sentia que eu estava enganando todo mundo. Porque a FMC começou a me tratar muito bem. E como eu ia de quinta e de domingo, criou um vínculo e eu sentia que eu estava mentindo para os meus irmãos da igreja ali. Que já tinham sido transformados. Exatamente. A história deles. Eu falei, meu Deus, eu estou indo, eles estão me abraçando de uma forma, mas eu não estou sendo verdadeiro com eles. Então eu já estava, sabe, o Espírito Santo já estava ali agindo dentro de mim. Aí o que acontece? Nesse dia eu fui na Tatuí, na festa. E naquele dia, pastor, por incrível que pareça, como eu já estava vindo mais forte, mas era fraco ainda. Eu tenho que ser sincero que eu era fraco, mas o Espírito Santo, ele faz tudo perfeito. Naquele dia, por algum motivo, nós vamos descobrir, né?
Eu não tinha usado droga, não tinha bebido, não tinha fumado, não tinha feito nada, pastor. E minha irmã mandou um WhatsApp para mim, né? Falou assim, Bran, você vai conseguir hoje? Era um domingo, porque hoje eu fui ser batizada. Então eu falei assim, nossa, eu tô longe, eu acho que eu não vou conseguir ir. Tava de shorts, tava assim, era uma mini edícula, né? Então tava à vontade. Daí ela falou assim, não, tá bom, é que eu vou ser batizada. Eu falei, tá bom. Aí, tudo bem. E ali, né, na minha cabeça, nossa, minha irmã vai ser batizada. No meio do caminho eu tô vindo, e o Espírito Santo começou a agir, né? Falou, vai na igreja. Mas eu falei, nossa, mas que estranho. Eu tô sentindo de ir na igreja, mas eu tô de shorts, eu nunca tinha ido, né? Porque a gente entende também o respeito que a gente tem que ter. Mesmo errado, a gente sabe que tem que haver um respeito, né? Ao nome do Senhor. Então, o inimigo falou assim, vai. Naquele dia eu nem tomei banho para ir na igreja, né? Minha família, eu, minha esposa, todo mundo com shorts, né? Pode ir para a igreja de shorts, sim, é. Mas o Espírito Santo já estava incomodando, né? Para mim tentar ali fazer o certo. E eu fui. Parei, fui. Eu me lembro que eu estava lá, eu vi minha irmã sentada ali, o meu padrasto, a mãe do meu padrasto, a minha avó Alexandrina. Vi minha irmã ali, né? Com manto branco, né? Vamos usar esse termo ali, com vestes brancas para ser batizada. Eu vi as águas ali, né? O pastor Paulo ia batizar. E eu fui mais ao fundo, porque como eu estava de shorts, eu estava com vergonha de ficar numa posição mais próxima, né? Para evitar, né? Só que na hora que eu cheguei, eu já senti um agir diferente do Espírito Santo. Então ali, quando eu estava ali, eu cheguei até um pouco mais tarde, porque eu tinha vindo de lá com a minha esposa. O Espírito Santo começou a falar assim para mim, tá na hora de se batizar. E eu estava sem entender. Falei, meu Deus, o que é isso que eu estou ouvindo? Não era batizado. Não era batizado. O que é isso que eu estou ouvindo? Aí o Espírito Santo falou assim para mim. Porque assim, eu costumo falar que realmente o certo aí é como a gente está, que Deus vai transformar. Mas o Espírito Santo falou assim para mim, quantos anos faz você não fica um dia sem usar droga? Você está hoje sem usar droga. Então naquele dia você não usou? Não tinha usado droga, pastor. Você passou o dia inteiro e não usou? O dia inteiro. O Espírito Santo me preparou. Porque... O batismo da sua irmã. Batismo da minha irmã, porque se dependesse de mim, carnal, eu nunca ia ser batizado, porque eu não conseguia ficar sem usar. Você entende? Sim. Eu sei que eu jamais ia querer ser batizado tendo acabado de fazer um ato que não era o indicado. Então o Espírito Santo falou isso para mim, quando você vai estar limpo de novo? Eu entendi. Ali eu pergunto, ali em pensamento, né? Com o Espírito Santo ali, com Jesus, aí vem o meu pensamento e falei assim, né? No meu pensamento ali dentro do meu coração, não, se for isso que eu estou entendendo, fale através do pastor, então. E aí o pastor passou a passagem que é perguntado como o que precisa para ser batizado, né? E ali a palavra fala que basta crer. Sim. E aí eu entendi que era para mim, porque eu já estava querendo essa transformação, querendo parar de ver esse mal que me acompanhava, com esse espírito ruim que me cercava, que me observava, que me oprimia. Então ali eu chamei e falei que eu queria ser batizado. Então você foi batizado no mesmo dia da sua irmã? Eu fui batizado no mesmo dia da minha irmã. Por isso que o Senhor permitiu você ir de shorts. Por isso que Ele permitiu. Não que tenha problema de ir de shorts, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não vamos ser religiosos, né? O que adianta a gente não ir de... não vou de shorts, só vou de calça. Um exemplo, né? Mas às vezes está fazendo coisa pior. Isso, e ir de shorts na igreja não é desonrar a Deus não, tá? Já vou ensinar isso para vocês. Não, desonrar a Deus é você conhecer a palavra e não praticar. Desde que você esteja decente, tanto para o homem quanto a mulher. Não tem problema, você está de bermuda, você está pelo menos na FMC, não importa se está de boné, se está de shorts, se está de regata, né? Ainda mais numa cidade que é calorenta. Mas eu conheço muitos que usam boné, shorts, regata, vai para o culto, mas obedece a Deus, é fiel ao Senhor nas palavras, uma transformação. E muitos que estão com uniforme de crente e não vale nada, entendeu? Então, pensa nisso e lê a palavra e avalie as escrituras. E aí você se entregou ao batismo?
Aí eu me entreguei no batismo no mês 10. Você tem foto do batismo? Temos fotos Tem do foto? batismo, Então, acredito que produção, temos. enquanto ele vai falando, coloca as fotos. fotos aí agora do batismo. Enquanto ele vai falando, o pessoal vai ver as Foi fotos. no mesmo Coloca dia aí. da minha irmã, né? Deus usou ela, me usou, o Espírito Santo me manteve limpo naquele dia, porque foi ele, não fui eu. Sim, Eu era um sim. homem fraco, carnal, a gente somos fracos. E aí tem que entender que é o Espírito Santo, então o Espírito Santo até dele também me honrou, pastor, sabe? Foi no mês 10. Só que eu saí dali alegre, contente, claro, mas no outro dia eu voltei na minha prática do dia a dia, na minha prática errada, porque era um vício, era corriqueiro, eu fazia aqueles erros. Só que aquilo me fortaleceu mais para começar ainda mais na igreja, né? Ver minha irmã sendo transformada, sabendo que eu desci nas águas. Eu costumo até dizer que ali eu desci nas águas por inteligência, né? Porque a gente sabe que o correto é a gente descer as águas para Deus ali, a partir dali, nos assumir mesmo como filho, né? A gente sabemos disso, que Deus ele quer que a gente assuma na frente de todos que Ele é nosso Pai. Glória a Deus, Ele é sim meu Pai. Esse é meu Pai verdadeiro, sabe, pastor? Sim. Esse é aquele que é fiel, que mesmo. nunca me abandonou. E no mês 10, pastor, aí eu comecei a frequentar mais e o Espírito Santo começou a me cutucar. Transforma, vou trazer bênção. Aí eu começava a vir dos cultos, mesmo errando, eu falava assim para minha esposa: amor, se prepare, porque eu já profetizava, porque eu já comecei a entender. Quando haver minha transformação, nossa vida vai mudar. Só que para minha esposa, pastor, ela ainda achava assim que era uma coisa ainda quase que impossível, né? 20 anos fazendo coisa errada da minha vida. Mas Deus já mostrava isso para mim, sabe? Nossa, você vai ter unção quando você... Se assim, usando droga, eu já consigo falar contigo, você já consegue entender minha palavra, imagine você são. Vamos pensar assim, né? Deixa eu fazer uma pergunta, que nós estamos finalizando o tempo. Qual foi o ponto, depois do batismo, aí você parou de ver os demônios? Qual foi o ponto que você deixou de ver os demônios? Sim, pastor, Você não viu mais? O ponto que eu parei de ver demônios, que ainda eu continuava, porque eu continuava como pecador nas drogas. Um dia eu vim na igreja, o pastor... Na verdade foi assim, eu tive 3 sonhos que Deus me usou através de sonho. O primeiro sonho, pastor, eu sonhei que estava acabando o mundo. Eu fui batizado no mês 10. No mês 11 eu tive esse sonho, um mês depois. Eu sonhei que estava acabando o mundo, caía bolas de fogo para o pessoal entender. E eu saía correndo, falando assim: meu Deus, vai acabar o mundo, vai acabar o mundo. Aí eu acordei, meu Deus do céu. Na verdade foi assim, esse sonho eu tive antes do batismo. Olha só como que é. Antes do batismo eu sonhei isso, eu sonhei que estava acabando o mundo, caía a bola do céu e eu falava assim: meu Deus, eu vou para o inferno, eu não fui batizado ainda. Um mês depois foi o batismo da minha irmã e Deus usou, conforme nós acabamos de falar, para me ser batizado. Só que eu continuava no pecado. Então um mês depois eu tive o mesmo sonho, só que como eu estava no pecado ainda, que foi no mês 11, caía as bolas do fogo e eu falava assim: meu Deus, eu vou para o inferno, porque eu fui batizado, mas eu não estou em Cristo, porque eu havia pecando ainda. Sim. Aí eu acordava desesperado toda vez, falava para minha esposa: o que é isso, o que é isso? Ela falava: nada, é um sonho. Daí eu falava para ela: eu sonhei que está acabando o mundo de novo, que já era o segundo sonho. Aí o que aconteceu, pastor? Como eu via muitas coisas ruins, eu comecei a entender que eu queria ver Deus. Aí um dia eu fui na igreja, o pastor passou uma palavra para a gente liberar o perdão. Naquele momento eu liberei o perdão dos meus pais, né? Dos meus 2 pais, que supostamente eu não sei. E ali, pastor, eu já queria ter encontro com Deus, porque eu não aguentava mais mentir para ninguém, porque eu estava vivendo uma vida de mentira, me escondendo. E quando eu acabei de ouvir aquela unção, eu fui no meu cantinho, eu nem sentava sempre naquele lugar que eu sentei, mas naquele dia Deus permitiu, né? Normalmente a gente quer escolher lugar, né? Aquele dia, quando eu saí daquela oração que o pastor fez, eu vi a nossa irmã Thalita numa unção com Deus, numa conversa íntima com Deus. E eu não sabia ainda ter aquela conversa íntima, eu queria ter, mas eu não sabia.
E quando eu vi aquilo, eu falei assim para Deus, eu quero ter essa intimidade com o Senhor. Então, se o Senhor existe mesmo, apareça para mim, meu Deus. Já que eu vejo o mundo na parte ruim, agora eu quero ver a Ti, Senhor. Foi um domingo, pastor. Passou domingo. Na segunda-feira eu falei de novo, comecei a conversar com Deus, né? Comecei a entender como que a gente deveria falar com Deus. Sim. Na segunda-feira eu falei de novo, meu Deus, eu quero ter intimidade contigo. Na terça-feira de novo, foi 3 dias seguidos, a Trindade, pastor. No terceiro dia, eu sonhei o mesmo sonho, 3 sonhos iguais. Só que teve uma diferença enorme, que essa é a diferença da minha vida. Foi quando eu sonhei que estava acabando o mundo, os 3 sonhos foram exatamente iguais, vinha da mesma forma com bolas caindo. Veio uma luz do Espírito Santo e habitou dentro de mim. Meu Deus, que coisa. Foi a coisa mais linda até hoje da minha vida. Quando o Espírito Santo habitou em mim, O terceiro sonho. o terceiro sonho, pastor. Igual. Os dois que O passaram. terceiro sonho, porque eu pedi para conhecer Deus, né? Eu pedi o Espírito Santo para minha vida. Porque sozinho eu não ia conseguir. E quando esse sonho veio, que o Espírito Santo habitou em mim, não era mais eu que me controlava, meu corpo. Então vinha as bolas, eu desviava. As pessoas que estavam ali, todas as pessoas, pastor, com medo, morrendo de medo, gritando. E eu senti uma paz dentro do meu interior. E as pessoas falavam assim, o que é isso? Porque eu desviava as bolas de fogo. Aí eu falava assim, não sou eu, é o Espírito Santo. Então, o que acontece, pastor? Ali houve uma alegria muito grande dentro de mim. Que quando eu acordei, eu falei assim, por que eu acordei? Poderia ser o fim do mundo, porque eu entendi. Quando você está em Cristo, no Espírito Santo, como vai ser o fim do mundo. Eu entendi. Porque vai trazer uma paz, enquanto todos estiverem apavorados, Quem estiver em Cristo, você sabe quem está habitado dentro de você. meu Deus, presta atenção nisso, pessoal. Isso é sério. Presta atenção. Quando eu acordei, eu falei, meu Deus, que sonho foi. Não era para ser sonho, eu queria que fosse realidade. Eu queria mesmo que o mundo estivesse acabando. Eu queria, pastor. Mas eu acordei e falei assim, meu Deus. E eu senti que eu estava transformado, pastor. Por incrível que pareça, eu acordei. Falei, nossa, como eu estou estranho. Nossa, o que é isso? Meu Deus, gente. Só que eu tinha costume de já às 4 horas da manhã eu usava droga, pastor. Eu era desses aí, 20 anos. Então ali eu fui na minha rotina natural para ir trabalhar. Quando eu usei a droga, pastor, 4:30 da manhã, eu vou pôr esse horário, né? Deus veio no meu ouvido e falou assim, ó, você não está entendendo. Isso não faz mais parte de você, você vai perder a minha presença. Aquilo veio de dentro para fora. Eu falei, meu Deus, eu não quero perder essa presença, que eu tinha sentido, eu sabia que estava minha ali. Ali naquele sonho, o Espírito Santo habitou em mim, sabe? Aí eu falei, meu Deus, eu não quero perder essa... Ali, Deus, naquele dia, pastor, começou a trazer tudo à tona na minha vida. Deus começou a trazer tudo o que eu deixava de fazer para a minha família, por mim, para ficar atrás das drogas. Deus revelou para mim que eu não amava minha esposa, que eu não amava minha filha, que já era nascida. Ninguém da minha família mais do que as drogas, que a droga me dominava. Deus revelou muito isso para mim, que eu deixava tudo para ir através das drogas. Porque eu chegava em casa, eu não queria conversar com a minha esposa, brincar com a minha filha, eu ia atrás da droga. Deus começou a trazer isso para mim. Aquele dia, pastor, eu tive uma intimidade tão grande com o Espírito Santo. Eu chorava de alegria, porque eu entendia que Deus estava me fazendo chorar, não por tristeza, mas para mim entender que aquilo lá eu tinha que ser liberto. E a partir daquele momento, eu não senti mais nenhuma vontade de usar droga. Tanto é que quando eu cheguei em casa, eu falei assim para minha esposa, eu mudei. O Espírito Santo me mudou. Ela falou assim, Henrique, porque ela achava que era mentira, sabe, pastor? E quando passou uma semana, exatamente uma semana, eu chamei ela, chamei o Pedro, falei, precisamos ter uma conversa. Podem falar. Porque elas achavam que eu estava vindo escondido, que eu estava mentindo. Eu falei, ó, faz uma semana já que eu não uso droga. E eu não vou mais usar droga, porque o Espírito Santo me limpou.
eu sou uma outra pessoa. Deus revelou isso para mim. E sempre indo na igreja, e sempre indo E na aí, igreja. Não mais deixa e mais ainda, pastor. Aí, quando eu senti isso, Depois do sonho, desse terceiro sonho foi tudo, então. depois que eu saí depois que aconteceu esse sonho, que eu me senti limpo, que Deus me limpou, eu não senti mais vontade de usar droga. Eu senti mais vontade ainda de vir na igreja. Minha família mudou. E aí Deus começou a cumprir o que Ele tinha falado para mim, pastor, porque minha família, ela começou a servir Deus como uma forma que a gente nunca tinha servido. O mal saiu da minha vida. Eu costumo falar até que eu comecei a confrontar ele, que daí eu queria ver o mal, que daí eu sabia que eu estava com a unção, sabe? Eu falava, apareça agora que você vai ver quem habita em mim. Glória a Deus. A partir dali nunca mais ouvi o mal na minha vida. Viu, acabou. Nunca mais ouvi. Ali começou a oração dentro da minha casa, ali começou a leitura da Bíblia dentro de casa. Minha esposa hoje, ela faz parte do Ministério do Louvor, porque Deus, até isso eu consegui entender, que jamais a gente ia poder ter algo, minha família, porque eu roubava isso da minha família, né? Como que nós vamos servir a Deus, minha família ia servir a Deus, se eu não estava em Deus? Então, quando Deus me limpou, porque foi Ele, pastor, porque até hoje, se eu falasse para o pastor, se dependesse de mim carnal, eu sei que eu não ia, mas Deus habitou em mim, foi Deus que me limpou. Através de um pedido que você fez, eu quero te ver, Senhor, eu quero te sentir. Vocês viram isso aí, gente? Foi isso. Quero te ver, eu quero te sentir, eu quero te buscar, mesmo usando droga, vindo para a igreja, congregando mesmo, porque aqui é na casa do Senhor, nós estamos gravando na igreja, na casa do Senhor onde você se fortalece, é na casa do Senhor que você vai quebrando barreiras, vai se limpando, vai se purificando, gente. Não deixe, porque o inimigo vai falar, vai colocar o cansaço para você não vir para a igreja, o cansaço para você desistir. Não desista. E Henrique, para a gente finalizar, que o tempo já explodiu, como que está a sua vida hoje com sua família? Minha vida hoje, como é que está hoje para a gente finalizar? Minha vida hoje eu devo tudo a Deus, glória a Deus, ao Santo Espírito de Deus. Minha vida hoje está cada dia mais em intimidade com o Senhor. Minha esposa hoje, ela faz parte do Ministério do Louvor. Minha irmã que foi batizada ali hoje, ela faz parte do Ministério da Dança. Olha só. Hoje eu sou obreiro na casa do Senhor. O meu filhão, o Pedro, né, que eu costumo falar que é meu filhão, ele foi batizado depois que eu mudei, porque ele viu a transformação que estava vendo na minha esposa, a transformação de mim, daí falou assim, é esse caminho também que eu quero. A filha voltou a dormir bem. Minha filha dorme super bem. Pastor, a verdade é uma só. Depois dessa transformação, eu sou um novo homem, eu sou um filho de Deus, meu Pai verdadeiro. Hoje eu entendo que eu entrego tudo na mão do Pai. Hoje essa família que sempre me abraçou, hoje eu abraço quem entra, eu abraço eles com força, porque eu sei que eu estou limpo, que Deus transformou a minha vida, a vida da minha família. E Deus, Ele é fiel, pastor. Ele restaurou. Eu costumo falar que agora eu estou vivendo o melhor da minha vida. Muito bem, glória a Deus. Meus irmãos, chegamos ao fim de mais um programa Curados para Curar. O próximo programa está recheado, vai ser uma convidada, né? Nossa convidada já está, graças a Deus, se preparando, vai ser um momento muito forte também. Eu peço que você fique atento em cada programa que acontece aqui semanal neste canal do YouTube, Pastor Ederaldo Lima. Para a gente dar tchau, você tem 1 minuto para olhar para aquela câmera e dar um recado exclusivo para este povo, para essa audiência do Curados para Curar. Em 1 minuto, fique à vontade, meu irmão. Meus irmãos, se tiver que falar um recado, né? Primeiramente deixe Deus usar você. Se tiver que ser na dor é mais difícil, venha pelo amor, sabe? Nada acontece por acaso, porque eu sei que lá atrás o inimigo ele quis cefar o que Deus tinha para mim. Então eu peço aos pais que cuidem dos seus filhos, não que os pais não cuidem, mas o inimigo ele está ao derredor, sabe? Tenham fé em Deus, meus irmãos. Assim como minha vida foi transformada, acredite, o Espírito Santo, quando você der liberdade para Ele vai fazer o melhor para você, para a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Que Deus abençoe, que Deus guarde vocês.
Obrigado e até o próximo programa Curados para Curar. Deus de milagres, quando declarar a cura está curado. Deus de milagres, quando declarar restauração está restaurado. Deus de milagres, mesmo que esteja morto, levanta e anda. Esse é o Deus de